Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos, onde exploramos com reverência e profundidade os livros sagrados da Bíblia. Neste estudo, utilizamos uma tradução tradicional amplamente reconhecida no contexto católico. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada emocionante pelo quinto e último livro do Pentateuco, o Deuteronômio. Este livro apresenta um momento marcante na história do povo de Israel. Após 40 anos de peregrinação no deserto, Moisés, o grande líder escolhido por Deus, pronuncia suas últimas palavras à nova geração de israelitas. Essas palavras são carregadas de emoção, ensinamentos, exortações e, acima de tudo, fidelidade ao Senhor. Deuteronômio é, essencialmente, uma renovação da aliança entre Deus e seu povo. Moisés recorda os principais acontecimentos desde o Êxodo, relembra os mandamentos entregues no Sinai e prepara os corações para a entrada na terra prometida, que ele próprio não poderá pisar. É um livro de despedida, mas também de esperança. Um dos elementos mais tocantes deste livro é a sua ênfase na obediência e no amor a Deus. Moisés reforça que seguir os mandamentos não é apenas um dever, mas um caminho de vida, bênção e justiça. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, declara ele, num convite à entrega total. Este livro também destaca a importância da memória espiritual. Moisés convida o povo a não esquecer das maravilhas operadas por Deus, ensinando os filhos e netos a permanecerem fiéis, geração após geração. O ensino contínuo da lei passa a ser parte fundamental da identidade do povo de Israel. Apesar do tom solene de despedida, Deuteronômio é cheio de promessas e vislumbres de bênçãos futuras. Ele chama cada israelita à responsabilidade pessoal diante de Deus, com escolhas claras entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Convidamos você a mergulhar conosco neste estudo enriquecedor, onde o passado, o presente e o futuro da fé se entrelaçam. Prepare seu coração, pois a voz de Moisés ainda ressoa forte, firme e cheia de esperança. Que esta jornada através do Deuteronômio transforme seu entendimento da palavra e aprofunde sua caminhada com Deus. Nas terras de Moab, à beira do Jordão, Moisés reuniu todo Israel para transmitir suas últimas palavras. Ele desejava recordar ao povo tudo o que viveram desde a saída do Horeb, como forma de preparar seus corações para a entrada na terra prometida. Era um momento solene, onde passado, presente e futuro se encontravam. Moisés lembrou como o Senhor ordenou que deixassem Horeb e tomassem posse da terra dos cananeus. A jornada deveria ser rápida, mas o medo e a desobediência mudaram o percurso. Mesmo assim, Deus permaneceu fiel, guiando-os através do vasto e árido deserto. Ao perceber a grandeza do povo, Moisés explicou que não poderia governá-los sozinho. Por ordem divina, ele nomeou juízes de cada tribo, homens sábios e honestos, para administrar a justiça entre seus irmãos. Era fundamental que o direito fosse respeitado entre todos, sem parcialidade. Em seguida, Moisés recordou o envio dos 12 espias para explorar Canaã. Embora a terra fosse abundante, 10 deles espalharam medo entre o povo, descrevendo cidades fortificadas e gigantes poderosos. A dúvida tomou conta dos corações de Israel, afastando-os da confiança no Senhor. Essa falta de fé provocou a ira de Deus. O Senhor jurou que aquela geração não entraria na terra prometida, exceto Caleb e Josué, homens de coragem e fidelidade. Moisés também sofreu a consequência e não teria o privilégio de atravessar o Jordão, vendo apenas de longe a terra sonhada. Após o castigo, o povo, arrependido, tentou avançar sem a bênção do Senhor e foi derrotado pelos amorreus. Moisés advertiu que sem a presença divina a vitória era impossível. Foi uma dolorosa lição que selou anos de peregrinação pelo deserto. Mesmo no deserto, Deus cuidou de Israel, sustentou-os com maná, fez brotar água da rocha e conservou suas vestes intactas. Cada dia de caminhada era uma oportunidade de confiar mais em Deus e crescer em obediência. Agora, diante da nova geração, Moisés insistia para que se lembrassem dessas lições. Somente a fé, a obediência e a memória viva dos feitos do Senhor garantiriam que possuíssem a terra e vivessem sob a bênção divina. Após muitos dias de peregrinação, o Senhor ordenou que o povo de Israel contornasse a região de Seir, habitada pelos descendentes de Esaú.
Moisés transmitiu a ordem de passar por seus irmãos com respeito, comprando alimento e água, sem provocar conflitos. Era um tempo de disciplina e confiança. O povo de Israel, obedecendo à direção divina, atravessou territórios de nações aparentadas, como os Edomitas e os Moabitas. Deus instruiu que não tomassem nada à força, pois essas terras não lhes haviam sido prometidas. A caminhada se tornou longa e desafiadora, mas sempre guiada pela mão invisível do Altíssimo. Durante todos esses anos no deserto, o Senhor sustentou o seu povo. Nem suas roupas se gastaram, nem seus pés se incharam. Era um milagre diário, uma demonstração constante da fidelidade divina, mesmo nas condições mais árduas da vida no deserto. Chegando à fronteira de Moabe, Deus ordenou que também não os atacassem. Moisés relembrou que os moabitas descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, e por isso deveriam ser respeitados. Assim, Israel avançava com prudência, reconhecendo os limites estabelecidos por Deus. Contornando Moabe, chegaram à terra dos Amonitas, outro povo descendente de Ló. Mais uma vez, Deus instruiu a não tomar suas terras. Era um exercício de obediência e paciência, pois a terra prometida ainda estava além daquele caminho. Deus treinava o coração de Israel para a fidelidade. Por fim, o Senhor disse que era hora de enfrentar Sihon, rei dos amorreus em Hesbom. Esta terra seria entregue a Israel. Sihon resistiu e saiu ao encontro de Israel para a guerra. Foi então que o Senhor deu a vitória aos filhos de Israel, permitindo-lhes tomar posse de Hesbom e das cidades vizinhas. O povo obedeceu às instruções de Deus e destruiu as cidades, sem tocar nos territórios proibidos, conforme o mandamento divino. Cada batalha era vencida pela direção de Deus, não pela força do braço humano. Assim, Israel prosseguia, aprendendo que o sucesso não dependia apenas da coragem ou da força, mas da submissão à vontade do Senhor. A travessia do deserto era, acima de tudo, um caminho de fé. Está gostando do conteúdo? Mostre seu apoio. Clique em curtir, toque no sininho e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e espalhar a mensagem de Deus. Depois da vitória sobre Sihon, rei dos amorreus, Moisés conduziu o povo em direção a Bazã, onde governava Og, outro poderoso rei amorreu. Og saiu ao encontro de Israel para combater em Edrei, mas o Senhor tranquilizou Moisés, garantindo que também esse inimigo seria entregue nas mãos do seu povo. O exército de Israel, com coragem renovada, enfrentou os homens de Og e os derrotou completamente. Todas as cidades de Bazã foram tomadas, incluindo 60 cidades fortificadas com muros altos, portas e ferrolhos. Foi uma grande conquista que demonstrou mais uma vez o poder de Deus operando em favor de Israel. Essas terras conquistadas a leste do Jordão foram entregues por Moisés às tribos de Ruben, Gade e à meia tribo de Manassés. Eles receberam cidades, campos e pastagens, comprometendo-se a atravessar o Jordão junto com seus irmãos armados para ajudá-los a conquistar o restante da terra prometida. Moisés reafirmou a importância da unidade entre as tribos de Israel. Ainda que parte do povo já tivesse recebido sua herança, a missão coletiva não estava completa. A obediência e o compromisso mútuo eram essenciais para a realização da promessa divina. Neste momento solene, Moisés fez um apelo a Deus, pedindo com insistência que o deixasse entrar na terra prometida. Ele falou sobre as maravilhas que presenciou e desejava ver Canaã com os próprios olhos. Porém, o Senhor foi firme e o proibiu, ordenando que não insistisse mais naquele pedido. Contudo, Deus permitiu que Moisés subisse ao alto do Monte Fasga, de onde poderia ver a terra à distância. Foi um gesto de misericórdia e consolo, ainda que doloroso. Diante dessa revelação, Moisés se submeteu com humildade à vontade divina. O Senhor então ordenou que Moisés fortalecesse e encorajasse Josué, pois ele seria o novo líder que conduziria Israel à conquista da terra. Era tempo de transição e preparo para um novo capítulo na história do povo escolhido. Assim, Moisés aceitou sua missão até o fim com fé e dignidade. Mesmo sem entrar fisicamente em Canaã, ele entregaria ao povo a direção espiritual e a confiança de que Deus, e não o homem, era o verdadeiro condutor de Israel.
Moisés, com voz solene, dirigiu-se ao povo conclamando-os à obediência. Ele pediu que escutassem atentamente os mandamentos e estatutos que o Senhor lhes dera, pois a fidelidade a essas leis era o caminho para que vivessem longamente na terra que iriam possuir. Não deviam acrescentar nem retirar nada do que Deus havia ordenado. Ele lembrou do episódio de Baal-Fegor, quando muitos se desviaram e adoraram deuses estrangeiros. Aqueles que foram fiéis ao Senhor permaneceram vivos até aquele dia, servindo como testemunho do valor da obediência. Moisés desejava que o povo jamais se esquecesse dessas lições. A lei que haviam recebido era diferente de todas as outras. Moisés disse que nenhuma nação tinha um Deus tão próximo como o Senhor, nem leis tão justas e sábias como as que Israel receberá. Por isso, eles deveriam ensinar cuidadosamente essas palavras a seus filhos e netos. Com grande emoção, Moisés recordou o dia em que o Senhor falou ao povo no meio do fogo, no Monte Horebe. A voz de Deus ressoou entre relâmpagos e fumaça, mas nenhuma imagem foi vista. Isso serviria de alerta: Deus é invisível, e não deve ser representado por imagens esculpidas. Ele advertiu veementemente contra a idolatria. O povo não deveria jamais se curvar diante de ídolos, pois o Senhor é um Deus zeloso. Esquecer da aliança e seguir outros deuses traria destruição e exílio, mesmo que o povo habitasse a terra prometida. Contudo, Moisés também falou da misericórdia divina. Disse que, mesmo se caíssem e fossem espalhados entre as nações, se buscassem o Senhor com sinceridade e coração íntegro, ele os ouviria e se deixaria encontrar. Ele então exclamou: existe algum outro povo que tenha ouvido Deus falar do meio do fogo, como Israel ouviu, e ainda tenha vivido? Deus escolheu Israel com braço forte, sinais e prodígios, para que soubessem que só o Senhor é Deus. Por fim, Moisés conclamou: guarda os seus estatutos e seus mandamentos. Essa seria a chave da sabedoria e do futuro do povo na terra que fluía leite e mel. Obedecer seria prosperar. Desobedecer, perecer. Moisés convocou todo o povo de Israel e começou a proclamar novamente a aliança feita no Horebe. Com palavras cheias de autoridade e reverência, ele lembrou que Deus falou com eles diretamente do meio do fogo, não apenas com seus pais, mas com todos os que estavam ali vivos naquele momento. Ele recordou como o Senhor ordenou que o povo escutasse os mandamentos com temor e obediência. A voz de Deus, vinda do meio da chama, era clara, mas envolta em mistério. Não havia imagem, apenas som. Isso reforçava a santidade e a singularidade do Deus de Israel. Moisés relatou que, diante do temor do povo, ele se aproximou do monte, representando Israel, para receber as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ali estavam contidos os 10 mandamentos, a base da aliança que o Senhor estabelecera com eles. Ele então recitou os mandamentos um a um: e não terás outros deuses, não farás imagens, não tomarás o nome de Deus em vão, guardarás o sábado, honrarás pai e mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho e não cobiçarás. Moisés explicou que Deus não pronunciou essas palavras em vão, mas para que o povo vivesse em paz e prosperidade. A obediência à lei traria bênçãos duradouras na terra prometida, enquanto a desobediência traria juízo. Ele recordou a reação do povo, que, tomado de medo, pediu que ele falasse com Deus em seu lugar, pois temiam morrer diante de tamanha santidade. Deus atendeu esse pedido e aprovou a reverência do povo, desejando que aquele temor permanecesse para sempre em seus corações. Ao final, Moisés exortou o povo a caminhar no caminho que o Senhor ordenou, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A fidelidade aos mandamentos era o segredo da vida longa e abençoada na terra que Deus estava prestes a lhes entregar. Com isso, a aliança foi renovada.
Não era apenas um conjunto de regras, mas um convite a viver sob a luz da presença do Deus único, que libertou Israel do Egito e os conduzia com amor e justiça. Obrigado por assistir até aqui. Que o Senhor abençoe sua vida e te conduza no caminho da fé. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos e compartilhar com seus amigos e quem você ama. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Shalom.